Bom dia! Estamos aqui no Colégio Ginásio para gravar uma entrevista com a professora Gleice, formada em Física e Licenciatura. Bom dia! Estamos aqui com a professora Gleice Dornelles, que é formada em Física e Licenciatura. Bom dia, professora. Bom dia. Então, temos algumas perguntinhas para você que vamos fazer agora. Como está a sua profissão hoje em dia? Como professora, nós temos observado que o número de pessoas que procuram a área tem diminuído cada vez mais. Então, o governo tenta fazer alguns incentivos, mas não tem dado muito certo. A área de professor tem diminuído a cada ano. Em relação à sua formação, o que você estudou na faculdade? Quando eu escolhi física, as cadeiras que a gente muito trabalha na faculdade são cadeiras de química, física, matemática e áreas da pedagogia, educação, como aprender como trabalhar os conteúdos com o aluno. Isso é uma área da pedagogia. E quais são as suas dicas de onde estudar ou de como estudar? Bom, onde estudar, eu aconselho todo aluno, os alunos que estudam, todo aluno que nós temos hoje em dia tem capacidade de entrar numa universidade federal. E eu penso que, já que nós temos aqui no Brasil essa oportunidade, que essa oportunidade deveria ser aproveitada. Para isso, ele precisa ter os hábitos de estudo. Precisa, já no ensino médio, não é pensar em terminar o ensino médio, é pensar em se preparar para entrar na faculdade. Então, durante o ensino médio, grupos de estudo e horas em casa são muito importantes para que ele consiga atingir esse objetivo. E para ingressar na sua área, o que é necessário saber? Na minha área, a pessoa tem que gostar, não é necessariamente saber, né? O básico tem que ter, mas é importante que ela goste da área das exatas, física, química e matemática, para que ela possa ter um bom desempenho na faculdade. E também atuação, assim, onde buscar para se manter atualizado? Então, que coisas o aluno que é interessado em física tem que buscar para poder se manter atualizado na profissão? Para se manter atualizado, a gente tem boas revistas e livros de vinculação. Por exemplo, uma das revistas que é muito aceita no meio científico, que traz conceitos corretos e é uma boa leitura de maneira acessível, é a Científica América. E nós temos também várias publicações que as universidades, com pesquisas na área de ensino, publicam constantemente. Então, sites de universidades federais e projetos de universidades particulares também. Nós temos muitas universidades particulares boas. E também revistas, claro que de cunho científico, né, que sejam aprovadas pelo meio científico. Sim. Professora, quais são as características de sucesso da sua profissão? As características de sucesso. Eu penso que um professor vai ter sucesso quando seus alunos tiverem sucesso. Então, o meu reconhecimento está no desempenho dos meus alunos. Quando eu conseguir atingir com eles um nível de entendimento do conteúdo e eles conseguirem transpor aquilo, então eu atingi o sucesso na minha profissão. E os pontos positivos e negativos da sua profissão? Os pontos positivos é que nós estamos sempre em meio à juventude, nós não vemos o tempo passar, isso é uma coisa que a gente tem dificuldade. E também a gente sempre... é um ambiente agradável, o relacionamento. O relacional é a parte mais importante que a gente tem na vida como ser humano e a gente pode ter bastante como professor. E um aspecto que é negativo, que eu penso, às vezes, são as questões burocráticas em que a escola nos envolve. Então, a questão de você ter que aplicar uma grande quantidade de avaliações, tem que corrigir, tem que entregar as avaliações, o que você deu em aula, alguns pareceres. Então, isso é o que às vezes complica um pouco a vida do professor. E o que o jovem precisa ter para entrar nessa sua área? Vontade. Desejo de ter relacionamento com as pessoas e gostar, né, de ensinar, de ajudar o próximo. E qual tipo de matemática que é utilizado na sua profissão? Nós usamos matemática o tempo todo, a gente precisa muito do raciocínio lógico. Então, se uma criança teve dificuldade de desenvolver o raciocínio lógico na infância, nos seus primeiros anos escolares, ela vai ter dificuldade em física o resto do tempo. E física é uma aplicação diária na vida das pessoas. Embora a gente não pare para fazer cálculos, a gente tem noção de resultados. E isso é do desenvolvimento lógico-matemático dela. E para finalizar, deixa uma dica para o pessoal que está assistindo você. Pessoal, então vocês estão aí no segundo ano do ensino médio, meu conselho é: estudem bastante, preparem-se, porque não é só terminar o ensino médio, e vocês estão se preparando para uma nova etapa, que é a faculdade. Então a minha dica é essa: estudem bastante, façam grupos, duplas e tenham horas em casa, importantes, solitários, sozinhos de estudo.
Então tá bom, professora, muito obrigada. E com essa encerramos a nossa pesquisa de profissões com a professora Gleice.